espíritos que sempre estão ao nosso lado. Agradecendo por essa oportunidade, que cada um dos lares que hoje estão conectados possam ser uma sede do natalício de Jesus, levando toda a luz, todo o amor dos espíritos que lá trabalham, nos unindo cada vez mais, para que possamos abrir os nossos corações e o nosso entendimento para mais um comentário do Evangelho. Com a graça de Deus, nós pedimos a permissão para iniciar o trabalho desta noite. Que assim seja. Pronto, Cláudia. Então, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, muita paz. Hoje o comentário do Evangelho é sobre o capítulo 12 do Evangelho. Está mudo. É o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 12, o tema é duelo. Mas antes de nós fazermos os devidos comentários desse tema, o duelo, eu peço licença, uma questão de respeito também, para ler o texto do Evangelho. E logo após, nós faremos o comentário. Então, o texto é de Santo Agostinho, em Paris, 1862. O duelo pode, sem dúvida, em alguns casos, ser considerado como uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas é de forma indiscutível a prova de uma covardia moral semelhante ao suicídio. O suicida não tem a coragem de encarar de frente as contrariedades e aflições da vida, e o duelista não tem a coragem também para suportar as ofensas. O Cristo não vos disse que há mais honra e coragem em oferecer a face esquerda àquele que bateu na direita do que em se vingar de uma injúria? Cristo não disse a Pedro no Jardim das Oliveiras: coloca a tua espada na bainha, pois aquele que matar pela espada morrerá? Por essas palavras, Jesus não condena o duelo. Por essas palavras, Jesus não condena o duelo? De fato, meus filhos, que coragem é essa, nascida de um caráter violento, sanguinário e colérico, que reage à primeira ofensa? Onde está, então, a grandeza da alma daquele que a menor injúria quer lavá-la em sangue, mas que ele trema, porque sempre no fundo de sua consciência uma voz lhe gritará: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Foi necessário sangue para salvar minha honra, dirá ele a essa voz. Mas ela lhe responderá: tu quiseste salvá-la diante dos homens, pelos poucos instantes que te restavam a viver na terra, e não pensaste em salvá-la perante Deus. Pobre tolo! Quanto sangue o Cristo vos pediria por todas as ofensas que lhes tendes feito. Não somente o machucastes com os espinhos e a lança, não somente o pregaste na cruz infamante, mas ainda em meio à agonia, ele pôde escutar as zombarias que lhe foram dirigidas.
que reparação, após tantas ofensas, vos pediu ele? O último grito do cordeiro foi uma prece para seus carrascos. Tal como ele, perdoai e orai por aqueles que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos desse preceito, amai-vos uns aos outros, e então, ao golpe dado pelo ódio, respondereis com um sorriso, e à ofensa com um perdão. Sem dúvida, o mundo se voltará furioso contra vós e vos chamará de covardes. Elevai a cabeça bem ao alto e mostrai que a vossa fronte também não receia ser coroada de espinhos, a exemplo do Cristo. No entanto, que vossa mão nunca queira ser cúmplice de um homicídio que permite, digamos, uma falsa aparência de honra, mas que é apenas orgulho e amor próprio. Perdoe-nos, irmãos. Orgulho e amor próprio. Ao vos criar, Deus vos pediu direito de vida e de morte uns aos outros? Não. Esse direito somente a natureza o tem para se reformar e se reconstruir a si mesma. Mas quanto a vós, nem sobre o vosso corpo tendes direitos. Como o suicida, o duelista estará marcado de sangue quando comparecer perante Deus, e tanto sobre um como sobre o outro, a soberana justiça atuará em longos e dolorosos sofrimentos. E se ele ameaçou com sua justiça aquele que dissesse a seu irmão: és louco, quanto mais não será severa a pena para aquele que se apresentar diante dele com as mãos manchadas do sangue de seu irmão. Muito bem, meus irmãos. Para nós nos situarmos nesse tema, o duelo, cabe relembrar aqui a exposição da nossa irmã Jô, na sexta-feira passada, referente à instrução do espírito Adolfo, bispo de Alger, Marmã de 1861, no item 11, onde diz, dentre outras coisas, o seguinte: arriscar a vida em duelo para se vingar é uma injúria, é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. Todos têm uma noção do que seja um duelo. Então vejam bem, meus irmãos, todos nós aqui temos uma vaga noção do que seja um duelo. Já vimos em filme, em novelas, né? O duelo é aquela disputa com arma de fogo ou com espadas para uma revanche sobre uma suposta ação de desonra, né? Então, a pessoa se achava ferida em sua honra e desafiava o outro. Isso era o duelo. Mas nós fomos ver lá no Livro dos Espíritos, e no item 757, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade se o duelo pode ser considerado como uma legítima defesa. Interessante que o Espírito da Verdade responde: não, é um assassinato e um costume absurdo, digno de bárbaros. Agora cabe a pergunta, né, meus irmãos?
a gente estudando o Evangelho, estudando esse tema, cabe a pergunta, por que será que Allan Kardec incluiu nesse capítulo Amai os vossos inimigos esse item, esse tema, o duelo? Vejam bem, ele incluiu porque na época dele ainda existia na Europa essa prática bárbara desse duelar. E ele também incluiu isso aí para que, através das instruções dos espíritos superiores que o auxiliaram na codificação, viessem alertar a humanidade quanto à importância de se evitar, de se adotar essa prática, essa barbárie, não é? Então, lá na época de Kardec, ainda existia essa prática terrível do duelo. Hoje, graças a Deus e à evolução moral e espiritual da humanidade e do homem, já não há mais o duelo físico. Todavia, conforme foi bem colocado já aqui, através dos comentários da Jo, ainda existe o duelo mental, fruto do orgulho entre o ser humano, existente no ser humano. Mas, vamos ver agora, então, com relação a esse item 12, que é uma instrução de Santo Agostinho. Nesse item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, o objetivo dos comentários de Santo Agostinho em Paris, em 1862, foi aprofundar mais nessas considerações, acrescentando o seguinte. Então, vejam bem, Santo Agostinho se aprofunda nesses comentários e diz o seguinte, que o duelo, além de ser um crime, né, é a prova de uma covardia moral, como é um suicídio. E ele diz ainda, o suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida, os problemas, as aflições que a vida terrena nos apresenta. Então, ele não tem coragem de enfrentar e opta por tirar a sua vida. Já o duelista, diz Santo Agostinho, ele não tem coragem de suportar as ofensas. O duelista não tem coragem de suportar as ofensas. Então ele parte para o duelo, que pode ser uma morte, pode causar a morte de alguém, ou pode causar a sua própria morte. Então, conforme já foi dito, hoje não existe mais essa velha prática do duelo, mas existem, meus irmãos, várias faces dos duelos na atualidade. Existem várias faces. Ao disputar, ou melhor, a disputa de poder entre os níveis causam esses duelos atuais. E a orientação de Santo Agostinho, nesse item dele, é muito segura. Santo Agostinho diz o seguinte, por isso é que ele indaga nessa sua consideração, onde, pois, está a grandeza da alma daquele que a menor injúria quer lavá-la em sangue? Onde está a grandeza dessa alma? Que uma menor ofensa quer lavá-la com sangue? E é interessante nós pensarmos, Santo Agostinho é fabuloso, porque nessa frase quis dizer muita coisa.
E é interessante, ou melhor, mais interessante ainda, que nessa frase, onde está a grandeza da alma daquele que a menor injúria quer lavá-la em sangue, ela nos leva a refletir sobre um assunto que muito debatido, que é a questão da pena de morte. Olha que interessante. Então, é um assunto que pode ser ampliado para essa velha questão da pena de morte. Santo Agostinho considera ainda no seu texto dizendo o seguinte: em vos criando, Deus vos deu o direito de vida e de morte uns sobre os outros. Então vejam bem a relação com a questão pena de morte nessa pergunta que Santo Agostinho faz. Deus vos criando, vos deu o direito de vida e de morte uns sobre os outros? Não, de maneira alguma não. Ele não deu esse direito senão à natureza para se renovar, para se reinventar, se recriar. A vida é uma dádiva de Deus através da oportunidade da reencarnação. Portanto, não nos cabe de maneira alguma tirá-la. E por isso, nos diz Santo Agostinho, que não temos direitos nem com o nosso corpo, quanto mais em tirar a nossa vida. Daí, isso nos leva a refletir que nós temos que usar sempre o binômio pensar e repensar. Pensar e repensar nos nossos atos, nas nossas ações, porque quanto mais fizermos isso, quanto mais pensarmos e repensarmos nossos atos, mais nos habilitamos a operar relevantes transformações em nós, bem como positivamente influenciar tudo o que acontece ao nosso redor. Tem alguém aí interferindo ou com o microfone aberto. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, por isso Santo Agostinho nos orienta para tomarmos cuidado em adotar uma falsa aparência de honra. Cuidado em adotar uma falsa aparência de honra. E quando, na verdade, é apenas uma manifestação do nosso orgulho e amor próprio. Olha que interessante. Então, encerra Santo Agostinho nos lembrando da máxima de Jesus: amai-vos uns aos outros. E nos recomenda, ainda nesse seu texto, nessa sua instrução, nos recomenda responder ao ódio com sorriso e responder às ofensas com o perdão. Então vejam bem que interessante essas instruções de Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho, nesse texto, ele vem aprofundar aquela questão, aquela instrução dada pelo bispo lá no item 11, que o duelo é um crime. Então, Santo Agostinho aprofunda e nos diz tudo isso, nos dando uma lição de vida, nos ensinando a nos comportarmos frente à problemática da honra, para que não confundamos honra com orgulho e amor próprio. Então, esse
era o nosso comentário sobre esse belo texto de Santo Agostinho. Muito obrigado pela atenção. Fiquem todos na alegria e na paz que vem de Jesus. Abençoada noite a todos vocês. Noeli, você faz a prece e a Jô pediu para lembrar do caderninho. Boa noite, gente. Então vamos fechar os nossos olhos, lembrando que a Cláudia falou no início da nossa reunião, que a nossa casa é um pedacinho do natalício de Jesus. Hoje a nossa casa é a extensão do nosso centro amado, e nos conectando com o nosso Pai, com Jesus, com os nossos espíritos protetores, nossos anjos da guarda. Nós vamos agradecendo por mais esse dia, por mais essa oportunidade de ouvir o Evangelho do nosso Mestre amado. E vamos rogando a esse Mestre amado que nos envolva na sua luz, que nos envolva no seu amor, e que nós possamos, nesses momentos de dificuldades, entender, tolerar, ter paciência, mas principalmente confiar. Confiar no nosso Pai, que está sempre ao nosso lado e que jamais nos desampara. Vamos lembrar também, pedindo vibrações para o caderninho que ajudei, com todos os nomes dos nossos irmãos que estão em dificuldades financeiras, em dificuldades com a saúde, alguns com a Covid, outros com outras doenças. Rogando aos espíritos das equipes do Dr. Bezerra de Menezes, que possa visitar cada lar onde houver um irmão em sofrimento, levando o lenitivo necessário, acalmando as suas dores, o que for necessário para cada um, segundo o seu merecimento. Vamos também pedindo ao Dr. Bezerra de Menezes que possa enviar as suas equipes aos hospitais, a todos os lugares onde houver irmãos doentes, irmãos em situações de risco, que possam todos ser devidamente tratados com muito carinho, e os nossos irmãozinhos que já desencarnaram possam ser recambiados ao plano espiritual, onde serão atendidos com muito amor. Aos nossos irmãos que, por meio do suicídio, deixaram o nosso plano, que possam ser acolhidos por Maria de Nazaré e suas legiões servos de Maria. Vibramos ainda imensamente pelo nosso planeta, pedindo amparo a todos nós, o amparo aos nossos dirigentes, o amparo aos nossos cientistas, aos nossos médicos. Muitas vibrações de amor, muitas vibrações de gratidão por já termos uma vacina que está chegando ao nosso planeta cada vez mais rápido, talvez não tanto quanto desejamos, mas foi muito rápido. Agradecemos a Deus, a Jesus, por tudo que nos tem enviado e rogamos que continuem ao nosso lado, a nos inspirar para trilhar no caminho do Divino Mestre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que nós perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. Que Deus abençoe cada lar que está presente e os que não estão presentes também. Fiquem com Deus. Todos bem? Graças a Deus. Obrigado a todos pela atenção. Olha, Carlos, obrigado sempre.